Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto o Senado fica lá uma falação sem parar e o país fica esperando uma votação para definir o rumo de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, as pessoas, vira aqui, as pessoas vivem o mais completo abandono. O mínimo que se poderia fazer, né? Eu sei que tem que ter um rito em todas as votações, eu sei que é um momento extremamente delicado para o país, não é simples o afastamento de um presidente da República, tudo isso é compreensível em sentido ao rito das coisas. Mas tem um rito que tem que se sobrepor a esse. Qual é? Já passam de 12 milhões os números, né, de desempregados no país. Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. O que é mais importante? Votar de uma vez essa história do impeachment e decidir se Dilma Rousseff sai ou se Dilma Rousseff fica, ou ficar um monte de gente falando para dizer a mesma coisa que disseram a vida inteira, porque não vai ser agora que um cara do PSDB vai virar PT e um do PT vai virar PSDB. Então, já que todo mundo sabe que vão falar, talvez eles pudessem ser, olha, eu me abstenho, não quero falar, não quero... Todos eles, vamos para a votação, porque o país precisa caminhar. As pessoas estão desempregadas, chefes de família não sabem o que fazem, as pessoas tentam tirar seguro-desemprego, não conseguem. Enfim, no caos absoluto, tem que se ter uma luz. E a luz é acabar com essa história de uma vez para o país seguir em frente, né? Acabar com essa novela de partido disso, partido daquilo, fazer um inteiro para que as pessoas, eu, você, todos nós, possamos ter a segurança do amanhã, né? E aí, essa, né, é a decisão que tinha que ser histórica. Calarem um pouco a boca e votarem. É isso que precisa, para saber que rumo a gente toma. Porque aqui, essa senhora espera desde 2012. 2012. Um exame. Aqui é um hospital público no Mato Grosso. E resumo, um hospital público no Mato Grosso com dívida de 2 milhões, que qualquer um que está metido na Lava Jato levou como dinheiro de pinga. E aqui, no Mato Grosso do Sul, o hospital universitário não fecha a conta e as pessoas não são atendidas. Aqui em São Paulo, essa senhora não consegue mais trabalhar de tanta dor. Ela tem reumatismo, tem artrose e o exame não sai na rede municipal de São Paulo. Que tal? E aí fica essa falação que não vai para lugar nenhum, vem de tomar uma posição e acabar com isso para que a gente possa respirar, para que as empresas parem de demitir, né? Que é uma coisa fundamental. As empresas não estão aguentando mais o tranco, porque o dinheiro não circula e a conta não fecha, né? Então, resumo, chegou a hora disso acabar de uma vez, porque ninguém pode viver assim como eu vou mostrar. Põe no Cidade. A espera de 4 anos para fazer um exame na rede municipal. Eles marcam tudo direitinho, marcam seu telefone de fora, fala, aguarda que fica na fila de espera. Tá aguardando, tem um aqui que tá aguardando desde 2012. Tá aí.
Nossa equipe acompanhou uma paciente até a Unidade Básica de Saúde Jardim Colonial, em São Mateus, zona leste de São Paulo. Logo na chegada, uma surpresa. A sala onde funciona a central de regulação estava fechada. Mas é das 8 às 17, ainda não são 5 horas. Segundo o cartaz, o local deveria funcionar até às 5 da tarde, mas por volta das 4 já estava fechado. Ao questionar funcionárias que estavam em uma outra sala, elas explicam que a atendente já foi embora. Mas a pessoa tinha que estar aqui, moça. Não foi embora. Mas não é até as 5? Então, mas o menino que fica aqui faltou. Com a ajuda de um outro funcionário, a sala é aberta. Mesmo assim, não há muito o que fazer. O que eu posso fazer? Vou pegar seu nome e deixar aqui pra ele. Na saída, o funcionário conta que a demora para agendar exames é comum e cruel com os pacientes. Você foi ligar para a pessoa? Nossa, é uma vaga que eu sei, é 2014. A pessoa já morreu, vai passar para outra. Preocupada com a saúde e com tanta dificuldade para marcar exames na rede pública, Marlene já até procurou clínicas particulares. Teve outros exames, outras especialidades que eu já passei. Eu paguei os exames, que eu tive que pagar, entendeu? Exame, inclusive, cardiológico, certo? Mas nem sempre consegue arcar com o alto custo dos exames. A paciente que estava com a nossa equipe com a câmera escondida é a dona Marlene. Ela foi diagnosticada com reumatismo e artrose quando tinha 19 anos. Ela precisa de tratamento e acompanhamento médico. No entanto, faz sempre automedicação, né, dona Marlene? O que é errado. Mas a questão é que não consegue atendimento. Ai, quando vem a dor, eu faço o que vem pela frente, entendeu? A dor é muito forte, eu preciso trabalhar. E aí vem aquela dor, eu não consigo andar. Dói quadril, dói braço, dói perna, trava tudo. Dona Marlene monta semijoias e bijuterias. Precisa de movimentos precisos nas mãos. Mas com as crises reumáticas, fica difícil trabalhar. Além disso, há 2 anos passou a ter convulsões. Descobriu depois de um desmaio. Eu caí, quebrei o maxilar. Aí eu fiquei 1 ano esperando um pouco maxilar. Quando eu consegui a vaga para passar, por incrível que pareça, eles iam fazer a cirurgia. Demoraram tanto que cicatrizou sozinho, não precisou fazer a cirurgia. Esse é outro dilema. Demora tanto para conseguir o exame e a consulta que o diagnóstico fica ultrapassado. Consegui passar em 2015 com um ginecologista, tá? Quando eu fui lá, ele me passou mamografia para fazer, certo? E eu fiz. Eu só consegui vaga para passar nele o mês que vem. Então o exame não vale mais, porque todos os exames ele tem uma validade para 6 meses. O problema não atinge só a UBS Jardim Colonial. Segundo informações obtidas pela Lei de Acesso, o problema não é só aqui. A fila para a realização de exames na rede municipal cresceu 56% nos últimos 12 meses. 347 mil pessoas estão aguardando o chamado para exames. No início do ano passado, eram 217 mil. A média para espera é de 314 dias. Na mesma unidade, não foi difícil encontrar outros pacientes na mesma situação. A mãe de Flávia demorou 6 meses para passar com um cardiologista e mais 6 meses para fazer o exame. Fico muito preocupada, é muita demora. É um absurdo. Passar mais de 6 meses para esperar um exame sair. Dona Maria tem um cisto no ovário. Para evitar a demora, teve que desembolsar R$ 400 em exames que acabaram sendo desnecessários. Não, porque ela pediu o exame errado, era outro tipo de exame. E a senhora gastou R$ 400? E não teve volta não, não devolve não, porque ela que errou, né? O descaso da saúde pública também prejudica as grávidas. A gestação da Thalita é de risco, mas o atendimento não corresponde. Tive que pagar porque saiu a vaga depois de 3 meses, meu esposo vindo brigar, ligando na ouvidoria. Todo dia ele vindo aqui porque eu estava correndo risco e a gente não teve condições de pagar. Eu tive que pegar cartão de crédito emprestado para poder pagar a ultrassom para ver se meu bebê estava bem. Ela conta que o atendimento é ruim e faltam medicamentos e vacinas. A minha vacina de hepatite eu fui tomar agora, não tem. Tá em falta. Tem que sair correndo atrás de outro posto ou sei lá se eu posso pagar. A vitamina, que é vital para uma gestante, que é a sulfato ferroso e ácido fólico, não tem, tá em falta. A maioria reclama. Como se você fosse mendigar um direito seu.
Você tá entendendo? Como se você estivesse ali pedindo um favor. E não é favor, né? É um direito da gente, entendeu? Chegar lá, ser bem atendida, entendeu? Ter uma explicação melhor. Corredor do pronto atendimento médico do Hospital Universitário de Campo Grande, vazio. Uma cena difícil de se ver. Apenas 8 pessoas estão sendo atendidas no local, que tem capacidade para 29. Centro cirúrgico, parado, sem movimento de macas, com pacientes ou médicos. Esses quadros vazios estão diretamente ligados ao estoque de materiais hospitalares, quase zerados na unidade. No PAN, nenhum paciente de fora está sendo recebido e as cirurgias eletivas foram suspensas. Não tem como atender sem materiais essenciais. Está faltando sonda nasogástrica, está faltando sonda enteral e alguns medicamentos. Adelso foi operado há 21 dias. Antes do total caos se instalar no HU, conseguiu ser atendido no pronto-socorro hoje por ser um retorno pós-operatório. Deu sorte. O hospital universitário tem 195 leitos, 35 de CTI e 26 de pronto-socorro. Chega a funcionar 100% acima da capacidade. A unidade tem custo de R$ 4.600.000. Recebe R$ 1.850.000 do Fundo Nacional de Saúde, sendo 85.000 da Prefeitura e o mesmo valor do Estado. O HU tem R$ 2 milhões de contas atrasadas. Com isso, os fornecedores dos materiais hospitalares não entregaram os produtos e não participaram de licitações, deixando a instituição trabalhando no limite. Por falta de verbas, várias obras estão paradas aqui no Hospital Universitário, como esta área aqui, pós-operatória. Se tivesse tudo funcionando, a capacidade de atendimento aumentaria em até 100 leitos. Assim como esta, existem outras áreas para serem reformadas. Seriam necessários pelo menos R$ 5 milhões para finalizar as melhorias. Estamos tentando negociar porque venceu o nosso contrato. Estamos sem contrato desde outubro e não conseguimos chegar num número. Mas agora, há uma semana, o município nos chamou para conversar e estamos tentando fechar num contrato que seja favorável. Estamos tentando, estamos vendo, estamos buscando, devemos conseguir, e a moça não tem nem culpa. Na verdade, você imagina, e se eu não tenho razão, o governo que está de plantão agora falava em aumentar imposto. Se a presidente Dilma, hoje, for afastada por 180 dias, para então começar o processo definitivo do impeachment, o que ocorre? Entra um novo presidente, que vai ser o vice-presidente Michel Temer, que já fala em imposto. Eu não consigo entender como é que entra um governante e sai outro, e eu espero que ele reformule, porque ele realmente ia diminuir os ministérios, depois aumentou e agora ele se deu conta que não dá para ter esse monte de ministério cabide de emprego para partido político, não é? Então, o presidente que se entrar, o Michel Temer, ele tem que mudar o discurso. Não pode se falar em imposto para arrochar a população. A população brasileira não aguenta mais imposto. Tem que cortar lá entre eles. O Congresso Nacional custa 9 bilhões ao ano. 81 senadores, 513 deputados. Soma, divide, olha o que dá. 9 bilhões. Tinha que ser cortado pela metade ou menos ainda. Não é? E aí vivemos uma coisa que o governante obriga a gente a pagar mais impostos, mas no mesmo local, na mesma Constituição, que hoje, desde de manhã, eu estou vendo eles mostrando, lá no Senado, do púlpito onde eles estão discursando, sei lá se o nome deve ser esse mesmo, estão lá discursando, eles mostram a Constituição. Estou seguindo a Constituição, mas na Constituição está escrito que saúde é dever do Estado. Para isso a Constituição não vale.
quando eu digo a Constituição brasileira só vale para se adequar à necessidade de cada um político ou governante, só. Porque se para ser cumprida a risca, esquece. Porque a nossa parte, que é a parte dos nossos direitos, isso eles não enxergam. E aí fica esse teatro, a Constituição que eles não cumprem, não obedecem. Vamos embora. Pensa em Beatriz. Ao olhar esse sorriso meigo e esse olhar expressivo, um olhar de amor, né? Você há de olhar também e pensar numa moça vaidosa. Naquela tarde, ela se despediu dos pais para ir a um salão de beleza, mas lá não chegou. Depois, não passa muito tempo, horas, a polícia encontra. Lá está o corpo de Beatriz. Exatamente isso. Aí ocorre o seguinte, ocorre que a polícia já pediu a perícia, foram feitos 22 exames de DNA para ver se a moça foi abusada e por quem. 22, todos deram negativo. 30 pessoas ouvidas. E sabe o que aconteceu agora? 14 anos. Eu volto já já. Segura aqui, me dá a imagem, por favor. A imagem que você está vendo é uma imagem que nós mostramos ontem de um... Agora as imagens estão muito maiores. Quando o taxista viram um carro do Uber passando, você olha a situação que o carro foi ficando. Ontem eu está todo amassado, eu não conseguia entender como o carro tinha ficado amassado em tão pouco tempo, mas não. Foi exatamente durante todo o tempo. Os taxistas fecharam tudo, fecharam a avenida. Me dá novamente o táxi, por favor, porque é o táxi que é o centro da questão. Obrigado, mestre Edu. Vai vendo. Ó, quando o ônibus parou, agora a gente vê melhor. O carro ficou, olha, soco, pontapé, acabaram com o carro. E aí, moral da história, chegaram a quebrar o vidro do ônibus. Olha aí, o motorista, nós já conseguimos localizar o motorista desse carro aí. Põe no Cidade. Foi na base da intimidação que taxistas convenceram colegas a aderir ao protesto. Alguns poucos conseguiram escapar do bloqueio no centro de São Paulo em alta velocidade. Um carro da Companhia de Transportes Municipal foi cercado e atacado com ovos. A polícia não agiu para impedir a ação. No fim da tarde, os taxistas se reuniram em frente à Prefeitura de São Paulo e fecharam a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade. O trânsito de São Paulo, que neste horário já é difícil, fica ainda mais complicado com o bloqueio da pista. O protesto começou depois que o prefeito Fernando Haddad anunciou por decreto a regularização de aplicativos de transporte como o Uber. Em contrapartida, liberou corredores de ônibus para os táxis. Não foi o suficiente para conter a fúria dos taxistas, que também bloquearam a Marginal Tietê com barricadas de fogo. Os motoristas usaram rojões e liberaram apenas uma faixa de uma das principais avenidas da cidade. Alguns carros pretos também foram alvo de ataques violentos. Nossa, velho! O negócio se ferrou. Nossa!
Este ficou todo amassado e acabou atropelando 2 manifestantes na fuga. Ninguém se feriu com gravidade. Um dos argumentos para a regulamentação é que São Paulo poderia abrigar mais táxis do que a frota atual. A prefeitura quer legalizar cerca de 5.000 veículos que prestam um serviço de transporte por aplicativo. A cada quilômetro rodado com passageiro, cada motorista pagará uma taxa de cerca de 10 centavos ao município. A cobrança não agradou os representantes do Uber. Muitos motoristas parceiros estão trabalhando mais horas do que deveriam e andando mais quilômetros. Com isso, a margem de lucro dele diminui. Novos protestos de taxistas, desta vez nas vias que dão acesso ao aeroporto de Congonhas. Ninguém conseguia entrar nem sair. Onde você estava, para onde você estava indo ali, qual era o trajeto que você estava fazendo, o que você ia fazer naquele momento ali que você começou a ser agredido pelos taxistas? Eu estava indo para a Unifesp, para o Hospital São Paulo, ver alguns amigos, né? E já estava terminando o túnel do Anhangabaú para pegar a alça de acesso da 23, mas como eu vinha ouvindo música no carro, eu não sabia da manifestação, porque trânsito, eu já estou acostumado, sempre tem. Mas quando chegou bem lá na frente, eu vi um movimento estranho. Aí eu fui diminuindo e depois na alça de acesso, logo na ponta, 3 homens ficaram do lado que eu estava, do lado direito, e jogaram galhos. Eles vinham jogando galhos. Eu não tinha como ir para a direita, porque na posição que eu estava, se eu fosse para a direita, eu ia bater no carro que estava do lado. E aos poucos eu fui passando, eu falei, pensei, passo devagar nesses galhos, porque deve ser alguma manifestação, alguma coisa, e sigo. Quando eu passei, o pneu encostou no galho, os 3 desceram e bateram no meu vidro. Você está pensando o quê? Você vai furar? Eu falei, mas eu não vou furar nada, moço. Você é Uber. Eu falei, não sou Uber. Você é Uber sim. Eu falei, não sou. Esse carro é de Uber. Eu falei, não é, moço. Eu fui pegar meu avental, meu jaleco, que tem um símbolo do hospital que eu trabalho. E na hora que eu fui pegar, não deu tempo. Eles falaram, ele está armado, pega ele é Uber, mata ele, pega ele, não deixa passar. E chutaram o meu carro atrás. Quando começaram a chutar, eu saí com o carro. E lá na frente me encurralaram, eu não tinha para onde sair. Você chegou a dar ré ali, você estava tentando sair dali. Sair. Só queria sair e ir para o hospital. Era só isso. Eu falei, peguei o jaleco, mas bateram muito no carro, me xingaram demais. Me xingaram muito, muito, muito. A sua janela estava aberta ali na hora? Lá atrás estava, mas quando eles vieram todos, eu consegui fechar. Aí eu consegui fechar uma janela. Tentaram abrir a porta? Tentaram abrir porta, arrancar tudo, só que as portas estavam travadas. Acho que foi uma sorte também, porque se me pegasse, eu acho que eles iam me matar. Eu fiquei com medo, muito medo, moço, pensando nas minhas filhas. Quantas filhas você tem? Tenho 2 filhas. De quantos anos? Uma fez 19 domingo. E no domingo, inclusive, ela entrou no carro e falou, pai, nossa, tá lindo o seu carro. Tá lindo. Falei, obrigado, filha. Vamos dar uma volta. Pois bem, isso tem que ter um fim, né? Tem que ter um fim. Não pode as pessoas se matarem, os taxistas. Talvez o que pudesse fazer o prefeito Fernando Haddad é diminuir, né, as taxas que cobram dos táxis. Mas isso não tem... Isso ele nem pensa. E agora do Uber, cada quilômetro que o Uber rodar, a prefeitura ganha 10 centavos. Né? Porque se fizesse um equilíbrio, o Uber vai entrar, mas os taxistas vão ter uma série de reduções de impostos, de uma série de coisas, dava um equilíbrio, mas não. A prefeitura quer ganhar de todo mundo. E com isso, né, evidentemente, o que a pessoa está ali imaginando, né, os taxistas estão pensando e com razão, bom, eu vou ter uma concorrência grande, mas o mercado tem que ser de livre concorrência, mas criar um equilíbrio entre o que já existia e o que está chegando, até tudo se adaptar. Mas não, deixa como está, vamos tomando os impostos, os tributos dos taxistas e agora ainda vamos tomar algum do Uber. É esse o raciocínio. E esse raciocínio não constrói. Tinha que desonerar o taxista,
e deixar o Uber entrar de uma maneira onde houvesse uma compensação para o taxista com essa nova concorrência, que é inevitável. Não tem jeito. Vai ser assim, né? Quando é que a gente ainda falta muito, mas quando só que se tornar um mercado, né, de livre concorrência, vai ser assim tudo que é área. Então, mas o governante, ele tem que criar um peso, uma medida para adaptar até chegar o momento onde todos consigam entender. Bom, falando nisso, ali você vê uma imagem do Congresso Nacional, né? E eu vou falar ao vivo já já com a nossa Renata Varanda no momento em que o Senado, né? O Senado vai seguindo com a sessão da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. Os senadores continuam falando, imagino eu, isso tem uma tendência, né, a entrar madrugada adentro, porque, em princípio, a Renata vai nos confirmar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, quer dar um ponto final nisso entre hoje e a madrugada. Mas essas são as informações que a nossa Renata Varandas vai nos dizer. Boa noite, Renata. Oi, Marcelo, boa noite para você. Foi retomada agora há pouco aqui a sessão do Senado, 73 senadores agora estão em plenário, 68 se inscreveram para falar ali na tribuna. Agora fala o senador Eduardo Amorim, ele é do PSC de Sergipe. Ele é o 23º, ou seja, faltam ainda 45 senadores para falar. Isso significa que, como você falou, bota a madrugada adentro aí. O nosso cálculo otimista por baixo é 5 horas da manhã para essa sessão terminar. Mas isso é um cálculo otimista. Por quê? Porque cada senador tem aí 15 minutos para falar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou negociar, baixar aí para 10 minutos, mas nessa hora ninguém abre mão dos seus 5 minutos a mais e aí ninguém aceitou e todo mundo quer falar aí durante 15 minutos, Marcelo. Então a previsão é essa, é madrugada adentro. A gente acha que mais ou menos 5 da manhã deve estar terminado. Mas 5 da manhã, quando você diz estará terminando, são as falas dos senadores ou já a votação incluída? Marcelo, a gente acredita que a votação também, porque a votação, na verdade, vai ser muito rápida. Não é como na Câmara, que volta todo mundo para poder dizer o seu voto e dizer como vota. Não, aí a votação é eletrônica, então muito rápida. Mas aqui o problema é porque cada um tem 15 minutos. Então a gente acha que por volta de 5 da manhã acabam as discussões e aí a votação é logo no plenário, no painel eletrônico e tudo muito rápido. Agora deixa eu só te contar uma curiosidade. O senador Renan Calheiros, presidente da Casa, quer acelerar aí esse processo, quer deixar tudo isso para hoje, realmente, para a madrugada, mas, na verdade, aliados do vice-presidente Michel Temer querem que Temer já tome posse, já assuma amanhã mesmo, nomeie ministros, mas os petistas, os governistas querem que Temer só assuma na sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque é sexta-feira 13. Além da data, tem aí o número petista, né? Tá certo. Mas aí quem vive de superstição não caminha, né? E do 13 do PT tá certo. Mas o último a falar ainda está mantido, o último a falar, pelo todo ritual, seria o ministro da AGU, né? Da Advocacia Geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso. Isso se confirma que ele será o último a falar em defesa do governo, é isso? Assim também. É isso, Zé Eduardo Cardoso deve ser o último a falar, eles sempre fazem nesse rito, na verdade fala a acusação e depois fala a defesa para poder não ficar prejudicado o processo e em seguida tem a votação. Então realmente José Eduardo Cardoso ainda deve falar. Legal, obrigado, Renata, daqui a pouco a gente volta. Até já, muito obrigado. Me dá a imagem da câmera de segurança, você vai vendo. Essa câmera de segurança não vai mostrar um assalto, vai mostrar a fraude de um motorista.
Porque ele entra no coletivo e mexe no circuito de segurança. Ele troca o chip que grava as mensagens. Por que põe no cidade? As imagens mostram o começo de um dia de trabalho numa linha de ônibus. Mas repare que antes de dar partida no veículo, o motorista se levanta e vai até a câmera de segurança do ônibus. O que ele está fazendo é retirar o chip para que o equipamento não flagre o que vem a seguir. Ele mexe numa bolsa com ferramentas e desatarracha a roleta. Assim, ele consegue pegar o dinheiro dos passageiros sem que a catraca registre. O ônibus é esse aqui. O motorista usava essa pinça para abrir a câmera e trocar o chip da empresa por um outro. Dessa forma, o chip original não registrava a fraude na roleta. A empresa precisou instalar 4 câmeras em pontos ocultos do ônibus para conseguir registrar o crime. O motorista foi indiciado por furto mediante fraude e pode pegar até 2 anos de prisão. Na delegacia, ele contou que praticava o esquema há mais de 5 meses. O funcionário foi demitido por justa causa. Hoje se diz arrependido. De acordo com um dos gerentes da aviação, que opera em Niterói e em São Gonçalo, o prejuízo estimado é de quase R$10 mil. Ele diz que este não é um caso isolado. Ele conhece de eletrônica, conhece de elétrica, ele tem um domínio. O gerente teme por represálias de outros motoristas que foram demitidos pelo mesmo motivo e, por isso, não quis mostrar o rosto. Nós temos um histórico de problemas, né? Existem outros casos, nós já fizemos registro policial, registro de ocorrência, não deve ser só ele, deve ter outros casos. A imagem que você está vendo, o de vermelho se chama Heloísio. E ele agora está à frente com o amigo Antônio. E os dois sempre estão juntos. Naquele dia, Heloísio abusa da amizade, Antônio é o dono do bar, e pega uma bebida fiada. Esquece da dívida. Mas Antônio não. Heloísio vai no bar do amigo para beber mais. E Antônio, já é outro dia, diz que só vai vender se Heloísio pagar a dívida. Heloísio, de vermelho, fica ofendido, vai embora com a esposa, mas a esposa volta, paga a dívida. E, quando ela chega em casa, ela diz para o marido que Antônio, que está segurando o peixe, a tratou mal. É exatamente isso. A tratou mal. Heloísio olha e tem uma certeza. Isso não pode ficar assim. É nesse momento que a vida dos dois vai estar em jogo. A vida dos dois vai estar em jogo por causa de uma garrafa de cerveja. Sabe o que aconteceu? Eu volto já já.